quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podemos apreciar a palavra do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas verdades que o Senhor tem deixado revelado para nós, para podermos verificar que a palavra do Senhor é verdadeira, que aquilo que foi falado no passado se cumpriu e que então aquilo que ainda não se cumpriu e que já está dito em sua palavra vai se cumprir. Podemos confiar nisso. Então agradecemos porque temos a tua palavra que não nos deixa perdidos nesse mundo sem saber para onde estamos indo e quais são os propósitos do Senhor. Por meio dela podemos nos orientar e ficarmos tranquilos porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agradecemos por esse instante, por todos que aqui estão e pedimos o auxílio do Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu estava querendo chegar hoje até o versículo 49, mas quando comecei a estudar eu vi que tinha muita coisa e eu parei nos versículos 40 e 41. O 40 eu fiz um breve comentário domingo passado e hoje nós vamos retomar novamente o 40 e o 41. Eu tinha falado para a Conceição que ia fazer até o 49, ela preparou o culto pensando que ia até o versículo 49, mas hoje eu falei, não, é só até o 41. Então ela teve que fazer algumas modificações aí. Mas o motivo eu não quero passar por cima de algumas coisas. É um assunto, em alguns pontos, um tanto complexo. Então se a gente passar por cima, talvez não vai entender lá na frente algumas coisas. Então eu prefiro ir devagar e a gente entender exatamente o que está acontecendo, né? Então, onde estamos e para onde vamos. Então, falando sobre o Império Romano, nós vimos que ele era forte e foi um império muito forte por causa das suas conquistas, porque ele ficou muito tempo no poder e também por influenciar civilizações mundiais até os nossos dias. Podemos afirmar que a palavra de Deus então estava certa, ela está certa e sempre estará certa. Nós vimos a história. O Império Romano é uma boa referência para a gente confirmar a história e aquilo que a Bíblia tem ensinado. Nós podemos então confiar que a Bíblia é fidedigna, ela é digna de toda confiança. Na palavra de Deus podemos confiar. E vamos ver nessa mensagem então algumas verdades sobre o Império Romano. A primeira verdade é que ele foi um reino forte. Vemos isso no versículo 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quebra tudo e esmiuça. A palavra esmiuça é uma referência a alguém que está com um martelo e está quebrando algo continuamente. Essa é a ideia da palavra no original. E a história indica que os reinos anteriores ao Império Romano, eles foram esmiuçados, eles foram destruídos pelo Império Romano, que era um império forte. O Império Romano então foi o império mais forte de todos os outros 4 impérios, coisas que eu mencionei na mensagem anterior. Ele foi o que mais durou e conquistou
coisas e fez coisas. Ele resistiu aos ataques dos bárbaros, e eu mencionei que a palavra bárbaro ela só foi transliterada, porque o significado de bárbaro é estrangeiro, mas junto com esse significado os romanos tinham também a ideia de que os bárbaros eram uns desmiolados, eles não raciocinavam muito bem, eram agressivos, eram fortes, grandes, brancos e tudo mais, mas não pensavam muito bem. Então por isso eles eram chamados de bárbaros. E o Império Romano resistiu a esses bárbaros por mais de meio milênio. Agora, quem são os bárbaros? Nós podemos identificar esse grupo de bárbaros nos nossos dias. Divide-se basicamente os bárbaros em 3 grupos. O primeiro são os tártaros mongóis, que inclui ali os hunos, turcos, búlgaros e húngaros. Esse é um dos grupos dos bárbaros. Então, quando você olha para a Hungria, para a Bulgária, esses aí é um desses bárbaros. Se hoje nós olhamos para essas nações, vemos que realmente não tem nada de bárbaros no sentido que nós pensamos dos bárbaros, O outro grupo são os eslavos, que são os russos, os poloneses, os tchecos, os sérvios, aquele grupo ali que estava a União Soviética quando existia. Então aquele ali era chamado também de bárbaros pelos romanos, E o terceiro, um nome que eles criaram, nunca existiu essa tribo germânia, os chamados germanos, que é o grupo, tem uns nomes mais estranhos, os visigodos, ostrogodos, mas também tem os érulos, até agora não dá para reconhecer ninguém, mas os anglos, bem mais conhecidos, os saxões, os lombardos e também os vândalos. Os vândalos já ouviram falar, vem de um desses grupos aí que eram chamados de bárbaros. Esses, se for ver, é um dos piores, além de bárbaros eram vândalos, mas os vândalos eram um grupo ali do norte da África. E os francos, nesse grupo aqui dos germanos, nós identificamos então os alemães, os ingleses ali, anglo-saxões, identificamos também os franceses, que são os francos. Então, grupos atuais. Se a gente olhar no mapa da Europa, ali, da Ásia, nós conseguimos ver esses clãs, porque eram chamados de clãs. Então conseguimos ver esses clãs ali com as suas bandeiras que ainda continuaram. E esses grupos, eles atacavam o tempo todo o Império Romano. Atacavam de um lado, atacavam pelo outro, atacavam por baixo. Eles queriam conquistar algumas coisas, porque é só vocês imaginarem os vikings, que faziam parte desses grupos que também gostavam de atacar. Eles atacavam para conquistar as coisas, porque eles viviam de coisas básicas, da agricultura e também da pilhagem. Pilhagem é sacar roubar outras nações e pegar e se apropriar. Eles viviam disso também, fazia parte da renda deles. Então eles faziam isso, eles iam com a família toda, tinha os clãs, eram organizados num certo sentido, porque tinham até um rei ou um líder que era eleito entre eles, e quando alguém mexia com um dos clãs, mexia com todos. Então você pode ver isso nas histórias, em alguns filmes, em algumas séries, desses tipos de clãs e que tem um rei. Isso aí é tudo baseado na história, coisas que realmente aconteceram. Então, juntos, os 3 impérios anteriores reinaram menos do que o Império Romano. Então, ele, além de durar muito tempo resistindo os bárbaros, ele também durou muito tempo no poder. O fato de ter ficado, então, tanto tempo no poder, demonstra sua força. Então, vemos o reflexo dessa força até hoje. Outra coisa que nós podemos ver dos romanos, que afeta as nossas vidas, é o direito civil. Lá que surgiu o direito civil, uma das coisas que eles deixaram também para todos os outros povos. A igualdade civil conseguida entre as duas camadas sociais
possibilitou então o aprimoramento do que chama de jus civile, que é o direito civil, direito romano, que o direito no mundo inteiro, no Brasil, usa como base esse direito romano. E também o jus gentil. Quando fala jus gentil, gentil vem de povos. Quando nós falamos em português adjetivo gentílico, por exemplo, você está falando do brasileiro, o japonês, o alemão, adjetivo gentílico. Então, povos é o que significa gentil. Então, o direito dos povos. Por que isso? Porque eles começaram a conquistar, era uma nação e eles começaram a ter os direitos deles ali e tinham demandas, então tiveram que desenvolver esse direito civil interno, mas como eles começaram a conquistar outros lugares, começaram a desenvolver também o direito para os povos. E eles eram bem sérios quanto a isso. Lembra na história de Paulo, quando falou que ele era romano, né, e eles prenderam Paulo, e ele falou, mas é um cidadão romano. Eles ficaram tudo com medo, porque eles levavam a sério essa questão dos direitos, né, que os cidadãos romanos tinham. É interessante, uma das coisas que eles fizeram, e nós vemos hoje até nas praças públicas da nossa cidade, eles fizeram os banheiros públicos. O que isso tem a ver com direito? Uma das coisas que eles faziam, o advogado, quando ele tinha um cliente, eles iam no banheiro público para conversar. Os banheiros públicos eram muito parecidos com essa cadeira aqui. Hoje tem uns sofás umas poltronas que tem uns braços largos assim, parecido com um sofá daquele, só que feito de alvenaria, com um buraco no meio. E vários, como se fosse daqui até lá. E as pessoas chegavam e sentavam e começavam a conversar. O advogado, e aí, o que você está querendo? Enquanto estavam aliviando o ventre, eles iam conversando. O problema disso é que às vezes chegava um outro que não tinha nada a ver com o assunto e queria usar o banheiro era público, sentava lá também. E aí ficava atrapalhando, né, com barulhos e outras coisas ali do banheiro. Mas ali surgiu então os banheiros públicos que não existia, porque as pessoas até então não tinha isso, era mato, coisas desse tipo. Agora imagina você ir para um lugar, para uma cidade, dá um problema, dizer, opa, tem banheiro. Ia lá, os romanos criaram isso, e a ideia foi tão boa que todas as cidades têm banheiros públicos. E salvam muitas pessoas, porque nem sempre você tem um lugar, um banheiro para ir, você tem que usar o banheiro público. Então, olha como que eles têm atingido e feito coisas que até hoje nós usamos. O direito civil, o banheiro público é uma coisa simples para nós, muitas vezes nem pensamos de onde que veio, mas olha a influência dos romanos. Mas falando em banheiros, tem a coisa que mais eles deixaram de contribuição para o mundo, que foi a arquitetura. Tem tudo a ver, né? O banheiro com a arquitetura. A arquitetura realmente foi aquilo que está marcado, e nós podemos ver até hoje na Itália e em outros países da Europa traços da arquitetura do Império Romano. Por exemplo, as estradas que eles deixaram. Essas estradas foram ideias muito boas que nós usamos até hoje. Muralhas, teatros e anfiteatros. Os teatros seriam equivalentes aos nossos teatros hoje, mas a um cinema moderno, porque só tinha uma parte com bancos e a outra parte onde os atores ficavam num palco, ela tinha cobertura, tipo um prédio onde eles poderiam entrar, trocar de roupa e voltar, então por isso chamado de teatro. O anfiteatro era diferente, era um local oval, parecido com o estádio que nós temos até hoje, com o mesmo propósito que nós temos até hoje: colocar algumas pessoas para ficarem brigando lá dentro, brigando por causa de uma bola, brigando por causa de alguma coisa, e um monte de gente assistindo aquelas pessoas ali lutando por alguma coisa. É claro que o esporte que eles usavam naquela época eram bem mais violentos do que hoje, mas a arquitetura continua a mesma. Mais de 2000 anos ainda fazem estádios ovais, depois de muito tempo, centenas de anos que foram pensar em cobrir, porque os anfiteatros eram abertos, e por muito tempo os nossos estádios também eram todos abertos, ainda são alguns,
mas influência dos romanos. É claro que os gregos já tinham feito os teatros, eles já simplesmente aprimoraram a ideia, mas especificamente os anfiteatros foi uma das maiores contribuições, e um grande símbolo que nós temos lá em Roma é o Coliseu, né, nesse formato aí oval, e que passou para todas as outras nações. Templos também, eles deixaram grandes construções, termas. Aí falam, tem o termas aqui, né? Então, os romanos que começaram com aqueles lugares, eram fechados, com piscinas que tinham águas, e eles algumas eram até públicas. Eles que começaram com essa ideia de termas aí, de ter um local para as pessoas irem se banhar e não precisar ir ter que ir numa cachoeira, um rio, alguma coisa como era antes, né, deles criarem esses termas. Mas uma coisa muito importante que até hoje nós usamos e não tem como deixar de usar são os arquedutos. Os arquedutos foi o sistema que eles usaram para fazer água encanada. Então, se você já viu algum tipo de foto ou imagem que tem vários arcos, né, parece uma ponte, você olha e fala, isso é uma ponte, mas embaixo é uma plataforma grande, em cima tem outros arcos, continua, e na terceira camada tem arcos, normalmente até 50 metros eram esses arquedutos. Então, na terceira camada eles colocavam valetas, seriam os dutos, para canalizar a água. Então, por isso chama arquedutos. Era uma estrutura feita em arco, que era uma estrutura que até hoje é considerada uma das melhores para travar as pedras e não cair. Tanto é que o Coliseu tem essa estrutura com arcos e outras. O Vitor, né, que é da área, ele está fazendo assim. É uma estrutura que até hoje é usada, e então tem muitos desses arquedutos que estão aí de pé, passando por centenas de anos. E a água, eles pegavam a água potável e levavam para a cidade, onde tinha os banheiros, os banhos, água para alguém ir lá pegar água para levar para casa. É claro que os ricos tinham direto dentro da casa, mas os pobres não precisavam ir buscar no rio, numa cachoeira ou num poço. Ele podia ir ali no local, na praça, e pegar a água. Então eles estavam facilitando a vida das pessoas com isso. Eles também tinham uma pesquisa de saneamento básico, porque quando eles iam pegar água potável, tinha que verificar se aquela água seria boa para mandar para a cidade. Então o que eles faziam? Eles pesquisavam aquela água de acordo com as pessoas que bebiam a água da região. Então eles davam uma olhada, as pessoas bebem, é uma água boa, não estão com problema de saúde. Ou se por um acaso eles olhavam e viam que as pessoas estavam meio amarelas, com alguns problemas ali, essa água aí não deve ser muito boa não. Mas se chegasse à conclusão que a água era boa, então eles faziam um arqueduto. É claro que eles usavam mão de obra escrava, porque eles tinham conquistado muitos, porque era muito difícil fazer aquilo, e levava a água para as cidades. Agora, esse arqueduto geralmente tinha de 50 a 60 metros no máximo, porque acima disso seria muito perigoso. Então, o que eles faziam quando não podia fazer algo tão grande, porque geralmente usavam a gravidade, pegavam da montanha para levar até embaixo. Então, se fosse acima de 60 metros, eles faziam um arqueduto no sistema de sifão, que era uma outra coisa muito mais sofisticada, que no caso a água descia até determinado ponto, e lá eles conseguiam, nesse sistema de sifão, fazer a água subir a montanha, tudo usando aí a lei da gravidade, a engenharia. Eles só usavam isso daí porque era muito difícil em casos que não dava mesmo para construir um arqueduto de 50 metros, e então eles faziam dessa outra forma para poder levar água para as cidades, para onde eles conquistavam. A outra coisa, Roma era a cidade que todo mundo queria morar, a doce vida. Eles queriam ter aquilo. Então, quando eles conquistavam um determinado lugar, os soldados que iam para lá, esses soldados, eles queriam levar um pedaço de Roma para lá. E é claro que eles imitavam todas essas coisas e procuravam ter água encanada e banheiro e todas as outras coisas. E assim foi espalhando pelo mundo essas modernidades que até então o mundo não tinha. E os bárbaros gostaram. Uma casa feita de alvenaria,
que tinha a possibilidade de ter água, que tinha a possibilidade de ter uma lareira, que a fumaça saía para fora, eles não precisavam ficar cheirando fogo ali de frente de uma barraca e ficarem aquecidos naqueles países que são bem frios. Muito, muito bom. Então, dá para ver a influência que Roma teve e tem até hoje, porque nós mudamos poucas coisas. A água encanada está aí, até hoje. O princípio é o mesmo. Tem uma fonte e leva para as pessoas. Banheiro público, está aí, todo mundo tem. Direito, advogado, direito civil, todas essas coisas estão aí. Então, e as outras coisas que nós usamos para nos divertir, estádios, outras coisas aí também usamos até hoje. Então, após os romanos, o mundo passou a ter mais conforto, o mundo passou a ter mais justiça, o mundo passou a ter mais direitos. E hoje nós vemos o reflexo dessa influência em nossa sociedade. O problema é que nós queremos mais. Cada vez mais conforto, cada vez mais justiça, cada vez mais direitos. E aí, é claro que a sociedade também sofre por causa dessas coisas. Pessoas que são, por causa do conforto, são mais preguiçosas, não fazem algumas coisas, automaticamente dá problema de saúde, ficam obesos e tudo mais. Questão de justiça, tem vários problemas nessa área também, e dos direitos humanos. Coisas boas, se fossem usadas corretamente, hoje em dia podem ser problemas, e nós estamos enfrentando problemas no nosso país por causa dessas coisas que nós temos aí com relação a conforto, justiça e os direitos humanos. Nós estamos vendo o reflexo de tudo isso em nossas sociedades. Mas eram coisas que precisavam acontecer para que o mundo chegasse a ser como é. E os romanos foram usados para isso. Então, quando fala que o quarto império seria forte como ferro, é forte em vários aspectos, inclusive nesse de influenciar sociedades que até hoje ainda influencia. Então, essa é a primeira verdade sobre o Império Romano, é que ele foi um reino forte. A segunda verdade, versículo 41, nós vemos que ele será um reino dividido. Isso falando era futuro para Daniel. Ele seria um reino forte e seria um reino dividido. Forte nós sabemos que ele já foi, com certeza. Agora no futuro, aí ele será um reino dividido, ou já está sendo um reino aí dividido, e depois ele voltará novamente a atuar, como aí uma potência. Então, versículo 41, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Por que eu falei, mencionando todas essas coisas aqui sobre esses impérios, esses bárbaros, essas nações, clãs, que tem tudo a ver aí, por causa dessa questão de entender quem que é esse barro. Então, a perna era o Império Romano, depois o pé e os dedos, está falando que é ferro mais o barro, e o barro então foi os bárbaros que conquistaram. A queda do Império Romano foi quando os bárbaros começaram a atacar, e chegou um ponto que eles começaram a desistir e perceber que não compensava mais, e foram tirando suas forças de algum lugar, até o ponto que eles totalmente, essas nações dominaram, e ele perdeu o seu poder. Então o barro são essas nações, e essas nações existem até hoje, estão aí, mas a Bíblia fala que o pé ainda é ferro misturado com barro, ou seja,
Roma não está acabada, ela continua, e junto com ela todas essas outras nações que nós estamos identificando aí hoje após essa derrota do Império Romano. Então por isso que eu estou contando a história, porque fala onde que tem a ver isso com a Bíblia, tem a ver com a nossa história recente, e com base na história recente nós podemos tentar enxergar um pouco do futuro. Então, voltando aqui para o reino dividido, os pés e os artelhos, quando Daniel ele apresentou o conteúdo do sonho, ele mencionou apenas pernas e pés. Se vocês lembrarem disso, ele não mencionou os dedos. Os artelhos são os dedos. Ele só mencionou pernas e pés, e não os artelhos. Então os dedos da estátua são mencionados agora pela primeira vez. Podemos dizer que a interpretação do sonho está com um pouco mais de detalhes agora. Roma foi capaz de manter então sua identidade por séculos. Seu governo era solidamente organizado, seus exércitos bem treinados e disciplinados, suas políticas com os territórios subjugados. Então o ferro simboliza a sua força. Uma coisa que eu não mencionei quanto aos seus exércitos e soldados treinados e disciplinados, o princípio de previdência também começou com eles, porque os soldados eles recebiam para fazer parte daquele exército por um bom tempo. Talvez eles tinham que ficar uns 2 anos, e ali eles tinham uma garantia de salário para eles e para a família deles, e eles poderiam seguir carreira. Participar de um exército que é poderoso, onde você vai para as batalhas e a chance de você vencer é muito grande, não é um negócio muito ruim. É claro que eles pagavam um preço por isso. Muitos tinham que sair da doce vida de Roma e ir para lugares como Jerusalém, como soldados que castigaram Jesus, e outros lugares, e viver longe daquilo. Eles não queriam viver longe da sua terra. Ninguém quer viver longe da sua terra, mas para ter um salário, ter uma aposentadoria e viver bem depois de sair ali do exército, eles se submetiam a ter aquela vida disciplinada ali de militares. Então essa ideia de previdência aí também começou com eles, e hoje em dia ainda o exército do mundo inteiro usa essa mesma filosofia. Muitos entram em exército justamente para se dar bem numa carreira, para fazer uma faculdade, para ter um salário, para crescer. Então daí surgiu essa ideia também de previdência. Mas falando então de tudo esse império bem organizado, e que com as suas políticas e os territórios subjugados simbolizando sua força, mas também foi acrescentado a expressão aí no versículo barro de lodo, que simplesmente significa argila. Então a intenção foi enfatizar a natureza frágil do reino em contraste com o ferro forte. As duas coisas, barro, argila, com ferro. Então também tem enfatiza essa natureza frágil. É importante notar que a mistura do barro com o ferro aparece somente nos pés e nos dedos, e não nas pernas. Isso é para mostrar a fragilidade do Império Romano, que essa fragilidade seria um período posterior. Então o Império seria forte durante o período que ele estivesse dominando. Realmente ele seria muito forte, nós vimos isso. Realmente foi forte, e nós temos essa influência, a influência dessa força até hoje. O mundo foi influenciado por isso. Mas os pés e os dedos com barro mostra então aí uma ênfase que futuramente ou depois desse império ele seria fraco. Então a fraqueza de Roma, que levou à sua queda, veio a existir num período posterior àquele período de força total, quando começou a vir a ociosidade, vida luxuosa, desgaste de caráter,
Então essas coisas acharam o caminho, mesmo com os aspectos de um governo forte e firmemente estruturado. Coisas ruins acharam o caminho, automaticamente veio também logo na sequência a queda de Roma. E antes de falar dos dedos, que representam 10 potências, 10 países que vão ser fortes, falando em termos de dinheiro, em termos de exército e todo esse sentido aí. Então esses dedos representam essas 10 potências que um dia se formarão. Então até agora nós estamos falando aí do passado e aquilo que aconteceu na nossa história mais recente, mas os dedos estão falando do futuro. Então, antes de falar isso, temos que notar que há uma brecha de tempo entre o que foi dito no versículo 41 e o que foi dito no versículo 42, que é o que nós vamos ver, o 42, domingo que vem. Hoje nós vamos parar aqui no 41, mas tem uma brecha de tempo entre o que foi dito no versículo 41 e o 42. Uma brecha que se abre historicamente entre a queda do Império Romano e a sua restauração num tempo futuro. Então ali versículo 41, falando sobre essa queda e depois uma restauração num tempo futuro. A partir do momento que entramos no campo futuro, escatológico, nós começamos a andar num terreno que nós não temos muita certeza. Por quê? O futuro a Deus pertence. Nós não sabemos exatamente como será. Por exemplo, as 10 potências, nós sabemos que vai ter, mas quais são? Não temos como afirmar isso agora. Então é um campo que da agora para frente nós vamos fazer deduções com base naquilo que nós já vimos do passado. Então, se todas as coisas que foram reveladas já aconteceram, nós imaginamos que daqui para frente, e a gente sabe que lá em Apocalipse tem o final da história, essas coisas também acontecerão, mas não temos como afirmar algumas coisas do futuro. Na verdade, é até bom que nós não sabemos algumas coisas do futuro. Nós, seres humanos, não suportamos saber o futuro. Nós não conseguiríamos conviver com essa verdade. Imagina se todo mundo soubesse que o dia que vai morrer, ou se todo mundo soubesse o dia que o parente vai morrer. Você não sabe o seu, mas você sabe de todos os seus parentes, você sabe. Imagina a agonia que não seria se nós soubéssemos o futuro das coisas. Nós não temos capacidade para suportar isso. Se nós soubéssemos quem seriam essas potências, aí de repente uma começa a se destacar, já está acontecendo. E essa agora? Já começaria, talvez não é nem o tempo dessa potência, mas só o fato de estar escrito lá o nome das potências, se tivesse aqui, por exemplo, Rússia, China, Roma, e está lá os nomes aqui, se está na Bíblia, isso vai ser. Aí de repente a gente poderia ficar apavorados com algumas coisas. Então, nesse campo não foi revelado. Talvez Daniel viu todas essas coisas, mas não foi revelado essas coisas aqui do futuro para nós. Então, e é bom que não seja mesmo, e aí nós vamos fazer deduções do que vai acontecer. Mas o que podemos ver aqui é que tem uma brecha que se abre historicamente entre esses dois versículos. Várias considerações apontam para essa conclusão da brecha. Uma brecha de tempo deve se abrir em algum lugar, então nesses versículos, porque o versículo 44 desse capítulo fala do reino milenar de Cristo. Então, futuro. Tem que ter essa brecha aí para o futuro, sendo então estabelecido nos dias destes reis, é o que diz no versículo 44. Então, nos dias destes reis, nós podemos dizer que essas duas palavras aqui são palavras-chave para determinarmos aquilo que acreditamos que vai acontecer no futuro. Na verdade, são palavras-chave que definem que tipo de teologia nós cremos. É onde divide os teólogos.
entre os dispensacionalistas, aliancistas e outros istas por aí, porque depende de como você interpreta quem são esses reis. Então a coisa já aconteceu com esses reis já surgiram, ou esses reis ainda vão surgir. Então aqui está a chave. Isso, nenhum desses reis é mencionado, aqui é o que nós achamos que é a interpretação correta, nenhum desses reis é mencionado no contexto anterior. Quando fala destes reis, nós não conseguimos ver todos esses reis, e os 10, se entendemos que os dedos são 10 reis, não conseguimos ver esses 10 reis aí no contexto anterior. A linguagem é melhor entendida quando o antecedente é encontrada nos 10 dedos, simbolizando 10 reis contemporâneos. Então a existência de uma brecha explica porque somente os dedos dos pés foram mencionados no versículo 42. Se você observar, versículo 41 fala dos pés e dos dedos, e no 42 somente os dedos são mencionados como sendo misturados com o ferro e o barro. Enquanto aí no 42, no 41 fala que os pés e os dedos, e no 42 somente os dedos. A razão disso seria que os dedos, e somente os dedos, fazem referência ao reino milenar. Essas 10 potências fazem referência ao reino milenar. Por isso que está separado. E é por isso que nós temos que ver essa brecha de tempo aí do versículo 41 para o 42, que vai partir para o futuro, uma coisa que ainda nós não conseguimos ver exatamente o que vai acontecer. É fácil olhar para a história e ver o que aconteceu. Por isso eu contei todas essas coisas com relação à história, né? Nós conseguimos olhar para trás e ver o que já aconteceu. Da agora para frente, nós vamos ter que usar as escrituras e o raciocínio de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, para entendermos o que nos aguarda. Então, a existência dessas 10 potências também é simbolizada no capítulo 7, né? E faz sentido, porque no capítulo 7 fala da visão de Daniel dos 10 chifres, né? Versículo 7 e o 24. Então está relacionado os dedos com os 10 chifres. Em Apocalipse fala dos 10 chifres, que são 10 potências. Então faz muito mais sentido entendermos que esses 10 dedos estão se referindo a 10 potências. E aí, quando olhamos, aí que vem a história, para a gente enxergar um pouquinho do que está acontecendo. A história, nós vimos o Império Romano forte, depois vieram os bárbaros e misturou, e se tornou então o que? Nós temos a Europa. Roma não deixou de existir, mas o barro está lá no meio. Esses países que nós vimos que atacou e conquistou o Império Romano, que na época eles chamavam de bárbaros, estão aí. Os franceses, alemães, eles estão lá, estão misturados. Os ingleses, aquilo ali é tudo barro que está misturado. Desse barro, junto com o Império Romano, que vai surgir aí essas 10 potências. E então nós conseguimos entender por que ele fala desse pé misturado com o barro. E até esse ponto é fácil de ver na nossa história. A interpretação acha um antecedente próximo e significativo para estes reis, ou destes reis, no versículo 44. Os 10 dedos recém-mencionados como símbolos de 10 reis. Então, nenhum outro antecedente lógico existe nos versículos precedentes. A ideia geral de uma brecha de tempo desse tipo encontra apoio em todos os outros 4 elementos da visão de Daniel nos 6 capítulos finais do livro. Lembra que eu falei, os primeiros 6 capítulos de Daniel são históricos e os 6 últimos são proféticos. Então, literatura apocalíptica. Então, os dois combinam.
com a segunda parte de Daniel, essa questão dessa brecha, né? Combina com os 4 elementos. E tudo isso que eu falei até agora foi para dizer que os versículos 42 e 43 se referem a Roma restaurada. Então, ao invés de eu ir direto para o capítulo, para os versículos 42 e 43, eu quis mostrar um pouco antes como que nós chegamos a essa conclusão. Então, os versículos 42 refere-se a Roma restaurada, que, conforme os versículos indicam, será caracterizada por uma condição semelhante à Roma original, parcialmente forte e parcialmente fraca. Com essas coisas que vimos, entendemos que a história confirma que tudo está caminhando para que os planos de Deus se concretizem. Antes da fundação do mundo, Deus teve um plano. E esses planos, o plano começou a partir do momento que ele começou a criou o homem, e depois o homem pecou, e ele tinha um plano para resolver o problema do pecado, e um plano para que no futuro todas as coisas fossem do jeito que ele planejou para ser no começo da sua criação, e que o pecado aparentemente ou temporariamente atrapalhou. Então, nós conseguimos ver claramente que todas as coisas estão caminhando. A história está confirmando isso. No segundo salmo, nós lemos o seguinte, nesse Deus que nós podemos confiar. Segundo salmo, versículos 1 a 6, diz: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Olha a pergunta. Povos, nações se amotinando e tramando. Mas ele fala tramando em vão. Tramando contra ele, contra o rei dos reis. Ele diz: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, antes de Daniel, o salmista falando que um dia o seu ungido, Jesus Cristo, nações e governantes iriam conspirar contra ele. E dizem, continuando a leitura: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Esses povos não vão aceitar o governo de Jesus Cristo. Eles vão achar que ele é injusto. Podemos até ver alguns falando fascista, que ele é um rei, que ele será no caso deles aqui, eles vão falar que ele foi um rei injusto e que estava aprisionando eles, sendo que nós sabemos que o reino milenar será perfeito, não haverá nem um tipo de problemas, mas só que por causa dos direitos humanos, todas essas coisas que nós vimos que tem influenciado toda a nossa nação, por causa dos direitos que as pessoas querem ter. Eu quero fazer o que eu quero, o meu corpo é meu corpo, eu faço o que eu quero, e ele está falando que não pode. Então eles não vão aceitar. Mas olha o que o Senhor fala: do céu, aliás, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. A gente vê aqui um pouco do humor de Deus, ele rindo e caçoando de pessoas. Você imagina a situação: alguém fala assim: eu vou bater em vocês. Sabe aquelas bombinhas track? Eu vou pegar essas bombinhas, vou tacar em você e vou te explodir inteiro, porque eu estou com muita raiva de você. O que você vai fazer? Você vai rir, porque não faz sentido achar que uma coisinha tão fraca vai te abalar.
Lembro daquele esquete que o Didi contava. Ele chegou no salão e falou assim: quem pintou my horse de verde? Quem pintou meu cavalo de green? Aí apareceu um fortão lá: foi eu. Por quê? É porque já secou a primeira demão, pode dar a segunda. Então a hora que vê o fortão, ele já mudou de ideia. Seria Deus caçoando dessas pessoas fraquinhas. Seria mais ou menos como alguém hoje nos nossos dias, ele chega lá, tem um carro novo e uma pessoa pega um prego, um vidro e risca tudo o carro. Ele chega, o carro tudo riscado. Quem foi que riscou meu carro? Eu quero saber. Se eu pegar essa pessoa que fez isso. Aí aparece um cara bem forte, daqueles que ele sabe que é dos bons mesmo, e armado até os dentes, além de forte e tudo mais. Foi eu. Por quê? Só para saber, porque o outro lado ainda não foi riscado. Alguma coisa mais ou menos desse tipo. Por quê? É alguém tentando desafiar Deus, o Todo-Poderoso, e o máximo que ele pode fazer com alguém tacando papel contra ele, tentando... Porque a ideia seria o seguinte, adiantando um pouquinho, essas nações vão se unir, vão pegar todo o seu poder bélico, todas as suas bombas, tudo que eles puderem em termos de potência bélica, vamos destruir esse reizinho. Mas essas bombas atômicas, seja o que for, tudo que o ser humano criou nesse mundo, que para o ser humano é uma coisa muito forte, para Deus vai ser como um traque. Pode tacar o que for, não vai adiantar nada. Então ele vai rir, ele vai caçoar, vai fazer mais ou menos como Golias fez com Davi, né? Você está pensando que eu achei um cachorro para você vir com paus e pedras para cima de mim? Mas no caso do Golias, ele se deu mal. E Deus vai fazer isso, vai rir deles. E aí a coisa piora na sequência do versículo. Ele fala assim: em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Vai ser igual a história do fortão e o corajoso. Quem foi que fez tal coisa? Eu fiz. A hora que ele falar foi eu que fiz, fala que eles vão ficar aterrorizados. Eu estabeleci um rei em Sião, no meu monte. Eu criei esse mundo, eu criei esse planeta, eu criei todos vocês, e eu vou colocar um rei, e ele vai reinar sobre todos, e não tem quem muda isso. Quem pode ir contra Deus? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos algo assim, pensando naquilo que vai acontecer no futuro, isso nos conforta. O Cristo será o verdadeiro regente mundial que Deus vai estabelecer. Tudo o que está acontecendo precisa acontecer para que o plano de Deus se estabeleça, seja executado neste mundo de acordo com a vontade dele. Um dia essas nações vão se unir e tentar destruir o rei, e eles que vão ser destruídos. Dia desses eu estava lendo 2 Crônicas, que eu estou na leitura de 2 Crônicas, e falando sobre os reis o tempo todo, e eu li um versículo, que é claro que tem tudo a ver ali com o que estava acontecendo na época, com o rei Asa, mas que me chamou a atenção com relação a quem é Deus. Porque muitas vezes quando estamos lendo livros como Reis, Crônicas, e fala muito de nomes e histórias que parece que não tem muito a ver com a gente, o que nós temos que fazer para aprender com esses livros? Aprender a ver quem Deus é, como que Deus atua na história, como que Ele tratou aquelas pessoas. E Ele é o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus de hoje. E olha o que nós lemos lá em 2 Crônicas, falando sobre o rei Asa que tinha desobedecido, e logo depois disso fala que ele morreu. Então diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos
sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ele estava falando ali para um rei específico, mas falou que os olhos do Senhor estão atentos. E não estão atentos em uns lugares, só ali com a nação de Israel. Fala sobre toda a terra. Tudo que está acontecendo hoje, os olhos do Senhor estão vendo. E o Senhor está atento. E fala que Ele fortalece aqueles que se dedicam de coração. O Senhor conhece o coração. Nós vemos o externo, mas Deus vê o coração. Ele sabe aqueles governantes, porque nós vimos aqui em Daniel que é Ele que remove e é Ele que estabelece reis. Ele sabe os governantes que estão governando para o povo de coração mesmo, ou se simplesmente estão de fachada lá pensando em si, pensando o que vão ganhar com isso. Ele conhece o coração. E quando Ele quer, Ele fortalece aqueles que se dedicam totalmente de coração. Então, seja qual for o caso, seja qual for a situação, Deus sabe o que faz. Se for preciso, Ele vai fortalecer aquelas pessoas que precisam ser fortalecidas. Se for preciso, Ele vai remover aqueles que precisam ser removidos. E com isso nós podemos confiar em nosso Deus, porque tudo que Ele diz na sua palavra se concretiza. No passado nós vimos que se concretizou, nós vimos na história recente que muita coisa tem acontecido. Então podemos deduzir que a sua palavra, que está se referindo ao futuro, também vai se concretizar e os seus planos não vão ser frustrados. E nós que cremos nesse Deus e temos Jesus como Salvador, nós seremos beneficiados dessa bênção de um dia reinarmos com o Rei absoluto que é Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por podermos ver na Tua palavra que o Senhor está atento a todas as coisas. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra. Nada passa despercebido. O Senhor conhece o coração das pessoas, conhece o coração dos governantes. O Senhor fortalece aqueles que quer fortalecer e derruba aqueles que quer derrubar. Vemos isso na Tua palavra, vemos isso na história, e por isso podemos confiar que o Senhor é um Deus que faz aquilo que diz que fará. Louvamos o Teu santo nome por podermos reconhecer essas coisas e enxergar essas verdades. Existem muitos aí que estão no mundo que não conseguem enxergar e não sabem que o Senhor está no controle, e por isso ficam desesperados e não sabem, não têm esperança, não sabem em quem confiar ou em quem se apegar. Muitos ficam confiando em humanos e e depois são frustrados com essa confiança nas pessoas erradas. Mas nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor não falha, e sabemos que tudo será de acordo com aquilo que o Senhor tem deixado revelado para nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.